Bom, então, muito boa noite a todos os presentes. Eu sou a Luciana Legge, eu sou diretora tesoureira do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, e hoje estou aqui representando os nossos diretores, tá? Letícia, Zelma, Tarso, tá? E a entidade como um todo. Então, reação adversa a medicamento, desvio de qualidade, uso não aprovado, uso off-label, interações medicamentosas, inefetividade terapêutica total ou parcial, intoxicações relacionadas a medicamentos, uso abusivo de medicamentos, erros de medicação, entre outros. Esses são alguns exemplos de eventos adversos que podem ocorrer durante ou após o uso de algum medicamento ou outro tipo de intervenção. Nestes casos, cabe à farmacovigilância, a ciência que apura esses incidentes, identificar, avaliar e monitorar essas ocorrências, a fim de prevenir que elas se repitam no âmbito da saúde e da segurança do indivíduo. Dito isso, a nossa segunda palestra do terceiro dia do STF aborda o tema eventos adversos e farmacovigilância, com a contribuição dos farmacêuticos Diego Gnata, que foi meu colega de plenária, foi conselheiro deste conselho, e Flaubert Santana. A palestra discutirá o conceito de farmacovigilância, sua classificação, manejo clínico das reações adversas, entre outros. Para mediar esse debate, contamos com o apoio do farmacêutico Alexandre Magalhães, pós-graduado em gestão de saúde, políticas sociais, gestão pública e com formação complementar em serviço de vacinação por farmacêuticos. Alexandre também atua como analista comportamental, instrutor de cursos e treinamentos profissionais, palestrante e docente de programas de pós-graduação. Atualmente, Alexandre também é farmacêutico da Secretaria do Estado de Saúde de Mato Grosso, lotado na Coordenadoria de Vigilância Sanitária. Agradeço a todos pela presença nessa noite, em especial aos farmacêuticos Diego, Flaubert e Alexandre, por aceitarem o nosso convite em compartilhar os seus conhecimentos conosco. Antes de passar a palavra para o Alexandre, eu deixo alguns avisos que a gente sempre tem que falar, para lembrar. A emissão dos certificados, então, ela vai acontecer mediante a realização de um questionário ao final do evento. Todos os participantes terão um prazo de 10 minutos para concluir esse teste, após o encerramento. A liberação do certificado será realizada até o final da próxima semana. Aproveitamos também para pedir que todos fiquem com seus microfones desligados, para evitar ruídos durante a apresentação. Informamos que a palestra está sendo gravada e será disponibilizada no nosso acesso restrito posteriormente. Vocês poderão anotar todas as suas dúvidas, seus questionamentos, durante a apresentação, e ao final será aberto um espaço para isso. Para organizar as falas, após o pedido do palestrante, quem tiver dúvidas, pode se inscrever no chat para falar. Vai ser seguida essa ordem do chat para o chamamento para as dúvidas. Mas se não quiserem falar, também não tem problema, podem fazer por escrito, que vai ser lida pelo mediador. Então, Alexandre, passo a palavra para você, apresentar aí os nossos palestrantes e iniciar a condução do nosso trabalho de hoje. Muito boa noite a todos. Luciana, muito obrigado. Agradeço a toda a diretoria do CRF Rio Grande do Sul pelo convite para participar da Semana do Farmacêutico de 2022. A gente sempre tem acompanhado as ações aí do CRF Rio Grande do Sul, tenho grandes amigos aí neste conselho. Eu estive recentemente em agosto no curso de serviço de vacinação do Conselho Federal de Farmácia, em parceria com o Conselho do Rio Grande do Sul. E eu, como fiscal sanitário, né, aqui do estado do Mato Grosso, é uma satisfação muito grande participar dessa mesa de farmacovigilância e eventos adversos com esses dois feras que nós temos aqui hoje, que falarão conosco, que é o Diego Gnata e o Flaubert Santana. O Flaubert já o conheci de outras histórias, já nos encontramos em Goiânia, né, em alguns eventos, também em outros locais, e será um prazer mediar essa mesa com esse tema que, enquanto farmacêutico, ainda mais atuando na vigilância sanitária aqui do estado do Mato Grosso, é algo que chama muita atenção. E aí eu já deixo aí a bola quicando para os colegas irem refletindo sobre o papel do farmacêutico na identificação de eventos adversos relacionados a medicamentos, principalmente, né, o Diego e o Flaubert vão abordar sobre isso, a diferença de um evento adverso com um erro de medicamento, um erro de uso de medicamento, porque às vezes a pessoa tem um erro na medicação, um erro de medicamento, e relaciona como se fosse um evento adverso, né? Também a questão das notificações, que eu, enquanto vigilante sanitário, a gente vê que tem muita pouca notificação ainda
de eventos adversos. Então, isso é uma outra ferramenta muito importante para que a gente possa tomar cuidado nessa lida, nesse trato. E esse tema é algo que chama tanta atenção, não só de nós, farmacêuticos, mas da comunidade como um todo. E o evento adverso, ele, não só do medicamento, mas nós temos aí agora esse debate muito intenso sobre vacinação, sobre vacinas, e nós tínhamos até hoje uma classificação de eventos adversos pós-vacinação, que é um evento adverso relacionado ao imunobiológico, à vacina, né? E aí, agora isso mudou, não chama mais evento adverso pós-vacinação, né? Já é evento supostamente atribuíveis à vacinação e imunização humana, já porque se não tem como afirmar que o evento adverso é relacionado ou não à vacina. A mesma coisa do medicamento, como afirmar que esse evento adverso, como afirmar que esse problema que está acontecendo com o paciente é um evento adverso do medicamento, é um erro de medicamento ou é algo que vem surgindo novo no paciente. Então, para isso, o farmacêutico tem que estar muito atento neste cuidado, nessa identificação. E aí nós temos hoje essas duas feras que irão falar conosco, e eu já vou passar a bola aqui para ele, que vai ser o primeiro palestrante da nossa noite, que é o Diego Ginata. Ele é farmacêutico, doutorado em ciências farmacêuticas, com experiência em pesquisa clínica e exerceu a função de coordenador de ensaios clínicos nas áreas de transplante renal e hemodiálise. Foi conselheiro regional de farmácia pelo CRF do Rio Grande do Sul e membro da comissão assessora da área do INEP e ENAD. Atualmente é professor da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde exerce a função de coordenador do curso de graduação. É pesquisador do programa de pós-graduação em assistência farmacêutica lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ele vai falar conosco aqui a partir de agora sobre farmacovigilância na prática clínica. Diego, é contigo. Faça aí a tua apresentação para todos nós. Então tá, boa noite, Alexandre, Flaubert, Luciana, que abriu aqui os trabalhos. Eu vou, antes de iniciar a conversa, vou publicar aqui a minha apresentação e já iniciamos. Vamos ver se vai dar certo. Por enquanto não, né? Estamos vendo o Diego. Tudo certo. Ah, sim. Agora tá vindo. Demora um pouquinho, tem um delay. Aqui. Peraí. Então, tá. Então, pessoal, eu quero desejar uma boa noite a todos e a todas. Inicialmente, agradecer ao Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, esta casa, né, em que estive intensamente durante 4 anos como conselheiro regional, de 2015 a 2018. Agradecer à diretoria do CRF-RS, que não mede esforços na condução deste evento, né, o SDF. Agradecer à equipe de comunicação, aqui na figura do Orlan, que entra em contato conosco, nos passa todas as orientações, e isso nos tranquiliza, né, na hora de apresentar uma palestra. Os fiscais, nossos colegas farmacêuticos que trabalham no CRF, e todos os trabalhadores e trabalhadoras do Conselho que fazem, né, deste Conselho uma grande entidade em defesa da saúde pública, em defesa dos farmacêuticos e das farmacêuticas. Então, a minha é uma satisfação estar aqui conversando com vocês sobre este tema, pelo qual estudo, pesquiso, e, inclusive, estamos agora, né, com uma disciplina no PPG Asfar de farmacovigilância. Eu divido a disciplina com a professora Isabela, e, recentemente, publicamos um capítulo de livro sobre este assunto, farmacovigilância na prática clínica. Então, uma parte aqui da palestra será os resultados, né, desse capítulo. Então, vamos começar. Bem, a gente tem que introduzir o tema, né, o que é farmacovigilância, e a definição de farmacovigilância, a mais atual de 2002, da Organização Mundial da Saúde, ela é simples, mas ela tem uma
importância, né, quando diz que farmacovigilância é a ciência e o desenvolvimento de atividades relacionadas com a detecção, avaliação, compreensão e prevenção de efeitos adversos e qualquer outro possível problema relacionado com o medicamento. A Luciana, no início da fala dela, comentou, né, sobre todos os eventos adversos que estão relacionados com o medicamento, citou as reações adversas, os erros de medicação, as interações, as intoxicações. Por isso que a farmacovigilância, desde 2002, ela não centra apenas as suas ações em reações adversas a medicamentos, e sim qualquer possível problema relacionado com medicamentos. E quais são os alvos atuais da farmacovigilância? Então, as reações adversas a medicamentos, mas também os eventos adversos causados por desvio da qualidade na produção, na fabricação dos medicamentos, a inefetividade terapêutica, os erros de medicação, o uso de medicamentos para indicações não aprovadas, ou seja, o uso off-label, o uso abusivo de medicamentos, as intoxicações e as interações medicamentosas. E para cada um desses alvos, nós, farmacêuticos, com a nossa equipe de saúde, pensarmos em ações preventivas e também ações corretivas. Então, quais são as ações para prevenir uma reação adversa a medicamento? Quais são as ações para corrigir uma reação adversa a medicamentos já detectada? O mesmo vale para os demais itens, inefetividade terapêutica, erro de medicação e assim por diante. Então, esse é o exercício, né, que o farmacêutico clínico deve fazer quando está investigando esses efeitos adversos relacionados com os medicamentos. E quais são os objetivos gerais da farmacovigilância? Então, identificar esses efeitos indesejáveis, quantificar o risco desses efeitos associado ao uso de determinados fármacos, identificar os fatores de risco e os mecanismos, né, subjacentes aos efeitos indesejáveis, informar e educar os profissionais da saúde e a população, e subsidiar as autoridades sanitárias na regulamentação dos medicamentos. Então, aqui nós temos 5 grandes objetivos da farmacovigilância. E as estratégias, então, da farmacovigilância, elas vão subsidiar ações como a retirada de medicamentos do mercado. Eu logo vou apresentar a vocês um grande estudo, uma revisão sistemática, né, mostrando desde os anos 50 até hoje quantos medicamentos foram retirados do mercado, não só brasileiro, mas contextualizando, né, todos os continentes, em razão de ações de farmacovigilância. Mas, além da retirada de medicamentos, a farmacovigilância ela também pode proporcionar alteração de embalagens e de bulas e inserção, por exemplo, de caixas de alerta, né, o que a gente chama de black boxes warnings, nas embalagens dos medicamentos, restrição do uso para determinadas condições e distribuição apenas a hospitais ou centros especializados de determinados medicamentos que a autoridade sanitária pode julgar de risco elevado para a utilização comunitária. Então, nós temos exemplos, né, tanto da retirada de medicamentos, quanto das alterações de bulas. Então, vale lembrar que o primeiro texto da bula vem do resultado dos ensaios clínicos randomizados, que medem a eficácia do tratamento e a segurança, e a partir de então, os estudos de farmacovigilância, eles são capazes de atualizar os textos das bulas, né? Como, por exemplo, quais são as reações adversas mais frequentes, entre outras informações. E o que é reação adversa a medicamento? Então, a partir de agora, eu vou trabalhar um pouco mais com esse termo e vocês vão entender o porquê. Então, reações adversas a medicamentos, tá, no contexto da farmacovigilância, é um efeito prejudicial ou indesejado que se manifesta após a administração das doses normalmente utilizadas em homens para profilaxia, diagnóstico ou tratamento das doenças. E essa é a grande diferença dos erros de medicação, né? O erro de medicação, ele pode ser evitado, ele pode ser prevenido,
né? E geralmente ele acontece a partir de uma situação sistemática, né, em que vários processos não foram devidamente controlados, resultando no erro de medicação. Já a reação adversa, por mais que a gente conheça a possibilidade da ocorrência dela, e a gente olha lá no texto da bula, né, 10% dos pacientes podem desenvolver náusea utilizando um determinado medicamento, mas a gente não sabe, né, de cada 10 tratamentos, de cada 10 pessoas que são tratadas, qual será a que vai desenvolver náusea. Por quê? Porque nós estamos utilizando as doses que foram aprovadas e, mesmo assim, o paciente desenvolveu, né, uma reação, manifestou uma reação adversa a esse medicamento. E vale lembrar que quanto mais tempo passa desde o ensaio clínico, onde a gente vai definir a eficácia e a segurança, até, né, a utilização por um quantitativo grande de pessoas, ou seja, fase de farmacovigilância, o tempo vai passando e vai aumentando a probabilidade de detecção de reação adversa a medicamento. Então, aqui nós temos, por exemplo, no ensaio clínico, a fase 1, a fase 2 e a fase 3, onde nós temos estudos limitados de toxicidade e o efeito farmacológico inesperado em alguns pacientes. Vale lembrar que os ensaios clínicos, eles acabam sendo desenvolvidos a partir de uma amostragem da população, então um N, um tamanho de amostra, e as pessoas recebem aquele medicamento por um tempo determinado, até o registro. A partir do registro, a quantidade de pessoas que passam a utilizar aquele medicamento aprovado é muito maior. Então, eu tenho uma possibilidade maior, né, de detectar uma reação adversa que não foi detectada nos ensaios clínicos, porque ela é mais rara, ela vai exigir mais pessoas utilizando para aparecer, ou ela vai necessitar de um tempo maior de utilização do que o tempo do ensaio clínico, como, por exemplo, os efeitos idiosincráticos ou até mesmo câncer, quando exige-se uma exposição grande de tempo para o desenvolvimento da RAM. E aqui nós temos, né, um exemplo de retirada de medicamento do mercado por ação de farmacovigilância. Esse medicamento, a Avandia, rosiglitazona, foi um hipoglicemiante oral, e nós temos essa charge, né, em que o paciente está agonizando com dor no peito, e o pesquisador, né, está ali com a Avandia Clinical Trials dizendo que os níveis de açúcar do paciente estão controlados. Né? Ou seja, esse medicamento, ele se mostrou eficaz no ensaio clínico, porém não seguro a partir de ações de farmacovigilância após o registro. Então, foram revisados 56 estudos com mais de 35 mil pacientes e detectou-se um aumento de infarto agudo do miocárdio em 28%, de 28% entre os usuários da rosiglitazona. Esse medicamento foi retirado do mercado. Essa pesquisa, né, publicada recentemente, ela traz informações sobre a retirada de 462 produtos medicinais devido a eventos adversos identificados. Foi uma revisão sistemática que revisou a literatura internacional. Então, aqui nós temos distribuído por continente, né, o número de países, o total de população e o número de produtos retirados. Então, vejam, África, 63, Ásia, 150, Austrália e Oceania, 32 produtos, Europa, um número bem maior, 309, América do Norte, 134 e América do Sul, 65 produtos nesse intervalo de tempo. Que intervalo de tempo foi esse? Então, 462 medicamentos entre 1953 e 2013. A razão mais comum para a retirada do medicamento, para a descontinuação do medicamento, foi hepatotoxicidade. Apenas 43, ou seja, 9,3% desses medicamentos foram retirados em todo o mundo, ou seja, essa é uma característica também da farmacovigilância que depende muito das ações regulatórias dos países.
nós temos medicamentos que ainda são utilizados em determinados países e que em outros foram descontinuados por ação de farmacovigilância. O país entende, através da sua autoridade regulatória, que não é seguro o uso para aquela população. 39% foram retirados em apenas um país. Então, dos 460, 39% foi descontinuado em apenas um país. A retirada foi significativamente menor ou menos provável no continente africano, até porque grande parte dos países da África não possuem agências regulatórias, como nós temos aqui a nossa Anvisa, e o intervalo médio entre a primeira reação adversa relatada e a primeira retirada foi de 6 anos, ou seja, um tempo ainda muito longo, né? Desde a descoberta lá da reação adversa, que pode ser grave, até a retirada do medicamento do mercado. E o que nós tiramos como conclusões dessa revisão sistemática? Primeiro, que existem discrepâncias nos padrões de retirada de medicamentos do mercado, quando há suspeita de reação adversa. E segundo, que uma maior coordenação entre as autoridades reguladoras de medicamentos e uma maior transparência na notificação de suspeitas de reações adversas ajudariam a melhorar os processos de tomada de decisão atuais. Nesse sentido, nós temos no mundo hoje um centro colaborador da OMS, que fica na cidade de Uppsala, na Suécia, que recebe notificações de reações adversas graves de todos os países membros desse centro colaborador. O Brasil ingressou nesse centro colaborador de Uppsala no ano de 2001. Então, 3 anos depois da criação da Anvisa, de 98, em 2001, o Brasil ingressa, né, nesse centro colaborador, e nós enviamos para Uppsala informações, principalmente sobre medicamentos inovadores que a Anvisa recebe, né, reações adversas, relatos de reações adversas graves. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a limitação dos ensaios clínicos. Vocês podem me perguntar, bom, o medicamento foi aprovado, passou por uma pesquisa clínica, um ensaio clínico, randomizado, duplo cego, controlado, né, com todas as características do ensaio clínico que são importantes para verificar eficácia, ou seja, o tratamento funciona para aquilo que ele foi desenhado, e segurança, ele é seguro para aquela população que vai utilizá-lo. E aí, bom, se foi aprovado pelas autoridades regulatórias, a pergunta é por que depois eles são retirados do mercado por problemas de segurança? Quais são as explicações? Participam poucos pacientes dessas pesquisas clínicas, né, não permitindo a identificação de reações adversas raras, como, por exemplo, aquelas que acontecem em 1 para cada 500 pacientes ou menos. Lembrando que esses ensaios clínicos multicêntricos de fase 3, eles randomizam na ordem de 1.000 a 2.000 pacientes, não muito mais do que isso. A gente exclui crianças, idosos, gestantes, pacientes com mais de uma enfermidade, pacientes que apresentam contraindicações potenciais para receber o novo medicamento e pacientes que fazem uso de medicamentos concomitantemente, né? Então, exclui-se muitas patologias e depois esses pacientes vão utilizar esses medicamentos para tratar as suas condições de saúde. Um exemplo é a própria hepatotoxicidade que foi detectada, né, na maioria ali daqueles produtos que foram retirados do mercado. Transaminases fora do valor de referência geralmente exclui pacientes desses ensaios clínicos randomizados. Isso não significa que depois uma pessoa que tem enzimas hepáticas fora do valor de referência, alteradas, não façam uso desse novo tratamento. Não incluem pacientes de diferentes etnias ou indivíduos de diferentes condições socioculturais. Existe um controle rígido com uma peculiar relação entre o médico e o paciente. Os critérios diagnósticos são muito restritos, né, nas pesquisas clínicas. Não se permite a identificação de reação adversa que surge após um longo período de exposição. E ainda a polimedicação é controlada nos ensaios clínicos. Então, nós temos um cenário que é muito diferente da prática clínica. Quando a gente vai olhar para a incidência de reação adversa, a gente percebe, através dos estudos, que existe uma diferença na incidência na comunidade, que está variando, né, nas pesquisas entre 3% e 9%, comparando-se com a admissão hospitalar,
que pode chegar até 12,8%, e na internação hospitalar. A gente tem até 50% de reação adversa a medicamentos em pacientes hospitalizados. E depois eu vou falar um pouquinho sobre isto para elucidar, né, por que nós detectamos mais reações adversas a medicamentos no ambiente hospitalar. Nesse sentido, o farmacêutico ele tem que desenvolver atividades voltadas para a farmacovigilância com o objetivo de gerar segurança para o paciente. E vale lembrar que nós temos duas legislações importantes, todos vocês conhecem, a RDC 44, e nela, né, está descrito que os farmacêuticos das farmácias e drogarias devem contribuir para a farmacovigilância, notificando a ocorrência ou a suspeita de eventos adversos ou queixas técnicas. Já a Lei 13.021 de 2014, ela foi mais além. Ela não deixou ali o verbo devem, ela obriga os farmacêuticos, no exercício das suas atividades, a notificar os profissionais de saúde e os órgãos sanitários competentes, bem como o fabricante, dos efeitos colaterais, das reações adversas, das intoxicações, voluntárias ou não, e da farmacodependência observadas durante o desempenho das suas atividades. Então, acho que vale a pena chamar a atenção, né, para este artigo da Lei 13.021, que obriga os farmacêuticos a notificar. Então, é importante que o profissional farmacêutico conheça os métodos de farmacovigilância, saiba quais são as informações necessárias para a avaliação das suspeitas de reações adversas e eventos adversos, e conheça as estratégias possíveis de serem aplicadas em pacientes em situação de risco. Bom, como é que se identifica uma reação adversa a medicamentos? Então, caminhando para o final da minha fala. Nós temos os algoritmos, eu vou mostrar para vocês, né, a quantidade de algoritmos já desenhados e publicados, e nós temos dois grandes métodos, e o meu colega Flaubert vai, a partir da palestra dele, comentar sobre o que ele utiliza no hospital. Então, métodos que geram suspeitas e métodos que confirmam suspeitas. Em termos de algoritmos, aqui a gente tem uma linha do tempo mostrando a quantidade de algoritmos disponíveis para estabelecer relação de causalidade entre a intervenção, medicamento e a reação adversa propriamente dita. Os mais conhecidos, e vocês, né, quem cursou farmácia, os farmacêuticos que estão aqui presentes devem lembrar, é o algoritmo de Naranjo, que foi publicado em 1981, e ele é muito citado, né? Ele foi citado 6.600 vezes numa análise de citações que nós realizamos, eu e a professora Isabela. Outros que estão aqui presentes foram citados menos vezes, e nós temos em verde, aliás, os que estão apresentados em forma de fluxograma, o que facilita o trabalho do farmacêutico. Mais recentemente, nós estamos desenvolvendo trabalhos aqui na URGS, no Hospital de Clínicas, com o algoritmo de Liverpool, esse que está ali descrito no ano de 2011, que também é um fluxograma e que, para o nosso grupo de pesquisa, ele responde algumas coisas melhor do que o de Naranjo. Esse é o algoritmo de Liverpool, que foi desenvolvido por Gallagher e colaboradores, e vejam, é fácil a aplicação, né? Então, parte da pergunta, você suspeita de uma RAM, e a gente vai respondendo as perguntas. Se sim, o evento apareceu depois da administração do medicamento ou do aumento da dose, sim, o evento melhorou com a suspensão, sim, e a gente vai respondendo essas perguntas até chegar numa relação, um veredito de causalidade que pode ser improvável, possível, provável ou definido. Muito bem. Sobre os métodos, como eu falei para vocês, os métodos de investigação de reação adversa, eles podem ser divididos em métodos passivos e intensivos, que geram hipóteses, e os métodos dos estudos epidemiológicos que confirmam as hipóteses. Então, como método passivo, a notificação espontânea, que tem um grande problema, né? Existe a subnotificação, o que o Alexandre comentou no início da fala dele, por profissionais e pelos próprios pacientes.
O método intensivo, nós temos melhores resultados, por isso que nos hospitais, principalmente nos hospitais sentinelas da Anvisa, nós temos uma incidência maior de reação adversa comparando com hospitais não sentinela ou com a comunidade. Nesse movimento, né, do método intensivo de detecção de RAM, a gente pode dividir em pacientes hospitalizados, em acontecimentos ligados à prescrição, que é um modelo do Reino Unido, e a mineração de dados, né, que é o uso da tecnologia nos dias de hoje da inteligência artificial. Em termos de estudos epidemiológicos, os clássicos, né, que confirmam hipóteses, como os estudos observacionais de caso, controle e coorte, e os ensaios clínicos e revisões sistemáticas. Então, vou falar de apenas dois, para não estender minha fala. O primeiro, a supervisão intensiva de pacientes hospitalizados. Neste método, se utiliza com bastante frequência as ferramentas de gatilho, ou também chamadas de trigger tools, em inglês. Esse método foi desenvolvido em Boston, iniciou em 66, com a participação de farmacêuticos e enfermeiros, que realizavam a busca ativa de reação adversa em pacientes hospitalizados. E aqui nessa tabelinha eu coloquei algumas trigger tools, ou algumas ferramentas de gatilho, que o farmacêutico e a equipe podem, né, através do olhar para essas ferramentas, identificar uma potencial reação adversa a medicamento, tá? Como, por exemplo, o uso de desclorfeniramina, difenidramina, níveis de digoxina acima de 2, flumazenil, entre outros. Tá? Então, existem tabelas, né, de ferramentas de gatilho com outras tantas que podem ser utilizadas pelos farmacêuticos clínicos nos hospitais. Por fim, esse modelo do Reino Unido é um modelo que me chama muito a atenção, porque ele faz o que nós deveríamos fazer na comunidade, a supervisão dos acontecimentos ligados à prescrição. Então, lá no Reino Unido, qualquer acontecimento considerado grave e que foi oriundo, né, da utilização de um medicamento novo, em larga escala, em um curto período do tempo, geram essas notificações para o sistema de controle deles. O que já foi descrito com essa metodologia? Então, aqui eu cito 3 exemplos. O Acomplia, que foi suspenso em outubro de 2008, né, em todo o mundo, por risco de complicações psiquiátricas. Cialis, que teve uma informação na bula que não existia, né, como perda de visão por neuropatia óptica isquêmica anterior. E o Champix, né, que é aquele medicamento utilizado para cessação tabágica, onde, a partir desse modelo do Reino Unido, se descreveu eventos neuropsiquiátricos com risco de suicídio. Esse modelo, então, ele... Diego, só um minutinho, então, um pedido aqui só para a gente organizar o tempo e já ir finalizando. Sim, tá? Estou acabando. Então, aqui está o modelo da descrição do processo. Esse é meu último slide, mostrando que a gente tem que sempre olhar para a hipótese, a partir da hipótese, avaliar o sinal e depois as medidas regulatórias. E eu agradeço, 20 minutos é um tempo muito curto para tanto assunto, desculpe se passei um pouquinho. Perfeito, foi ótimo, parabéns pela tua apresentação, e você ia fazendo as suas colocações aqui, e eu ia visualizando o que eu vejo no dia a dia nas inspeções dentro de hospital, que eu faço bastante inspeção em estabelecimento de assistência à saúde mesmo, nos hospitais. E a gente vê muito essa questão dos eventos adversos, dos erros de medicamento. E aí, outra coisa que o Flaubert também vai trazer agora na sequência, já fazendo um link com a próxima fala, que envolve aí a segurança do paciente, né, que os protocolos de prevenção de erro de medicamento e eventos adversos, eles fazem parte dos protocolos necessários para os núcleos de segurança do paciente. Então, isso aí mostra o tamanho da dimensão, da importância desse tema para todos nós. Parabéns mais uma vez pelas suas colocações, fantástico. E eu quero ler esse capítulo aí que você escreveu depois, eu quero ter acesso, ainda não tive o prazer de ler. Né? Maravilha. Então tá. E nós tivemos algumas colocações. Orlando, só assim, a gente já coloca essas falas agora ou após as duas apresentações, qual que fica melhor? Após as duas, Alexandre. As duas. Então já está listado aqui as colocações que já foram feitas. Agora a gente vai passar para a segunda apresentação
dele, que é meu vizinho aqui de estado, eu moro no Mato Grosso, ele mora aqui em Goiás, é vizinho nosso aqui, nós somos vizinhos, é farmacêutico clínico hospitalar, toxicologista, mestre em ciências farmacêuticas, especialista em gestão da assistência farmacêutica. É servidor público concursado da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e da Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis, em Goiás. Atua na farmácia comunitária, clínica e hospitalar. Lecionou nas faculdades de Goiânia, na UFG, no Objetivo, em Anápolis, na Fibra, Fama e Anhanguera, e nas em séries, na FACERES, e em pós-graduação de diversos institutos. Coordenou o curso de cuidados farmacêuticos do SUS do CFF nos polos de Goiás. Está atualmente como conselheiro regional e coordenador do Grupo Técnico de Saúde Pública do CRF Goiás. Também representa o CRF na Câmara Técnica de Segurança do Paciente, da Vigilância Sanitária de Anápolis e no Conselho Municipal de Saúde de Anápolis. Já atuou também como em farmácia de manipulação, drogaria, segurança e medicina do trabalho e em perícia judicial. E ele vai falar conosco aqui sobre segurança do paciente e a farmacovigilância com a atuação do farmacêutico. O Flaubert Santana, e ele está com um probleminha de conexão, já conseguiu restabelecer aí, Flaubert? Ele avisou aí para a gente no chat que está com um probleminha de conexão, né? E eu creio que, como não foram perguntas, Orlan, enquanto o Flaubert restabelece aí a conexão, eu vou fazer a leitura desses dois comentários que foram colocados aí no chat, como não se tratou de questionamento, né, para o Diego responder, para a gente, enquanto aguarda aí o restabelecimento da conexão do Flaubert. Então, nós tivemos aí a Beatriz Zanqueta, que colocou o seguinte: recentemente presenciamos o recolhimento de diversos lotes de antimicrobiano ceftriaxona de um laboratório específico, devido ao grande número de notificações recebidas pelo fabricante para investigação. No hospital que trabalho, foram realizadas em torno de 30 notificações, principalmente da pediatria, de pacientes que apresentam reação após administração de diferentes lotes. Diego, quer comentar um pouquinho sobre esse comentário da Beatriz para a gente? Então, de novo, assim, volta aquilo que eu comentei antes, né? Os hospitais hoje são os grandes notificadores de reações adversas a medicamentos e outros problemas relacionados com os medicamentos. De fato, assim, a gente precisa ter um sistema de farmacovigilância bastante volumoso, né? Com hospitais, mas também farmácias comunitárias notificando para que ações possam ser tomadas. Eu passei muito rápido ali o meu último slide, mas ele mostra ali a linha do tempo e o aumento do conhecimento da reação em virtude do aumento do conhecimento do que pode estar acontecendo. Então, num primeiro momento, uma autoridade sanitária recebe, por exemplo, 30 notificações de um hospital, 30 do outro hospital, 30 de um outro hospital para o mesmo medicamento, para o mesmo fabricante. Isso gera uma hipótese. A partir da geração da hipótese, a autoridade sanitária ela começa a tomar medidas, como, por exemplo, informes, como os boletins de farmacovigilância que são emitidos pela própria autoridade sanitária. E a partir deste momento, ela também já pode atuar com medidas regulatórias, dependendo do tamanho dessa sinalização, desse problema. E a medida regulatória pode ser, por exemplo, o recolhimento daqueles lotes, geralmente em situações como essa, que me faz parecer que são problemas de ordem de fabricação, com adjuvante farmacêutico e não propriamente do princípio ativo, né? O Flaubert voltou. Está ativo aí de novo, Flaubert? Levantou a mão. Pode falar, Flaubert. Está nativa? Flaubert, você está no mudo, tá? Aí, muito bem. Bom, restabelecida a conexão. Está me escutando, pessoal? Perfeito, tá bem audível, tudo tranquilo. Então, restabelecida a conexão do Flaubert, já vou passar aqui para ele, para que ele possa fazer aí a tua apresentação. E, na sequência, depois da apresentação do Flaubert, a gente vai fazer os nossos debates com os nossos participantes que estão nos acompanhando. Flaubert,
pode começar a tua apresentação. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e a todas, colegas farmacêuticos. Está aí nesse momento compartilhando um pouco do tempo aí para aprender um pouco sobre esse vasto, né, mundo do medicamento, nas suas várias nuances. Quero aqui, a princípio, parabenizar aí o CRF do Rio Grande do Sul por esse excelente evento, né, que traz aí temáticas multiprofissionais, transdisciplinar, né, com vários colegas experts aí na área para debater cada tema. Sinto muito honrado de estar aí compartilhando um pouco do tempo com o colega Diego Gnata, né, do Rio Grande do Sul, colega Alexandre Henrique também, aqui da nossa região centro-oeste, que, né, nos abrilhanteia com seu conhecimento aí na área de vigilância sanitária, e aí, na parte de legislação, é ele que vai comandar a gente aí, né, Alexandre? Aí, no nome da Luciana, do Orlando, da Janaína, parabenizo aí todo mundo do CRF do Rio Grande do Sul por essa iniciativa. Quero colocar também que aqui em Goiás, né, sou do CRF Goiás, também sou conselheiro regional e coordenador do GT de Saúde Pública, como já foi dito aí, e que aqui também a gente está com essa semana, né, e nessa época, na verdade, é o mês todo, trabalhando aí em prol da profissão farmacêutica, né, levando aí um pouco de conhecimento para esses colegas aí que estão querendo aí, ávidos, né, pelo conhecimento. Bom, então vamos lá, a gente vai começar, está transmitindo a tela. Bom, eu vou falar sobre a segurança do paciente e a farmacovigilância, e um pouco o Diego Gnata comentou um pouquinho, né, aí da parte conceitual, das ferramentas que pode ser utilizada. Então eu vou dar um foco maior também, tentar incluir aí onde que se situa a farmacovigilância, reações adversas, eventos adversos, no que a gente chama de segurança do paciente, né? A segurança do paciente, aí a gente vai contextualizar, conceituar e mostrar a importância da segurança do paciente. É uma área aí também que não foca só no medicamento, né? E a gente, como farmacêutico também, a gente é o profissional do medicamento, mas também é um profissional da saúde, né, do cuidado. A gente tem que ter essa transdisciplinaridade também, né, e também envolver vários outros profissionais. Então, a gente tem que ampliar um pouco o nosso leque de conhecimento, aí, nosso olhar, não só pelo medicamento. Por isso que eu vou falar um pouco dessa segurança do paciente. Correlacionar aí as metas de segurança do paciente, e nós temos lá uma das metas, né, bem direcionada para a farmácia, né, para a gente, farmacêutico, mostrar algumas formas práticas de atuação, né, para realizar aí, aplicar, né, o que o Nata falou aí para a gente, né, a gente vai ver que às vezes tem uma complexidade, mas às vezes a gente consegue, de uma maneira bem simples, aplicar esse conhecimento. E apresentar também, né, uma temática complementar aí, que fala-se muito hoje, que tem também, né, um perfil de farmacovigilância aí, que são os medicamentos potencialmente perigosos ou de alta vigilância. Beleza? Bom, então, por que essa temática, né? A gente fala aí, poxa, será que passou a prescrição ali, o médico detentor do conhecimento, do diagnóstico e da terapêutica, vai passar um medicamento para o paciente ou um procedimento? Aí nós temos ali profissional da enfermagem capacitado para atender aquele paciente, tem um profissional da farmácia capacitado aí para entregar o medicamento. E aí, será que esse paciente é colocado sob risco durante uma intervenção para melhorar a sua saúde? Né? Sendo que a gente tem aí a garantia de profissionais formados, gabaritados, né? Nem sempre, né? Ou seja, pode ser que na maioria das vezes o paciente está em risco. Ou é possível causar algum dano ao paciente durante os cuidados de saúde,
Até porque quem está cuidando são seres humanos, né, passíveis ali de status, de falhas, né, humanas, não só falhas técnicas, mas humanas. Até um robô falha, né, imagina o ser humano. Então, diante dessa resposta alarmante, sim, aí que entra a preocupação com a segurança do paciente, que nada mais é o que é reduzir os riscos de danos desnecessários, né, aqueles danos que não precisaria estar ali, associados com assistência terapêutica, né, assistência à saúde. E reduzir, assim, se não conseguir eliminar, reduzir ao mínimo, ou evitar que esse dano seja um dano moderado ou grave, que vai trazer alguma complicação ou sequela para o paciente, né? E aí está a definição da OMS desde 2009 e que a segurança do paciente, então, está sendo uma área aí, um campo de trabalho para diversos profissionais, inclusive a gente da farmácia. Em alguns hospitais, por exemplo, a farmacovigilância está dentro do núcleo de segurança do paciente, né? Porque está relacionado com a gestão de qualidade e segurança do paciente. Só para ter uma ideia, né? 1 a cada 10 pacientes, ou seja, 10% dos pacientes pode ser vítima de erro ou evento adverso durante a prestação de assistência à saúde. Lembrando que esses eventos adversos podem ser evitáveis ou não, né? E aí, por isso, a necessidade de estabelecer medidas de prevenção, né, como o Renata falou, né, a gente pode prevenir aí, né, ou proteger, né, ou minimizar. Bom, aí a complexidade, ó, uma pesquisa aqui, né, do Ministério da Saúde sobre dados de notificações. Em 2017, em torno de 19 milhões de atendimentos, 1.300.000 quase, teve algum evento adverso, um imprevisto, alguma coisa que não foi previsível. Ou seja, em torno de 6%, né, dos eventos, das intervenções terapêuticas, do tratamento no hospital, em torno de 10% envolve um erro, né, evitável, ou um erro aí, um evento adverso, colaborando com o slide anterior. Desses erros, desses eventos adversos, em torno de 25%, né, ou seja, 329 mil, teve um evento adverso com risco de morte, ou seja, já foi um evento adverso grave. E desses, 17%, ou seja, quase 20%, né, 1/5 dos eventos adversos graves que ocorrem, culminaram para a morte, dentro de o que dá em torno de 6 eventos letais por hora. Isso mostra uma complexidade, que às vezes, como eu falei, evento adverso, tem alguns que são inevitáveis, por exemplo, quase nós vamos ver as reações adversas, a gente fala que é inevitável porque é na dose correta do medicamento e pode acontecer, mas tem grande parte de eventos ligados a medicamentos ou não que podem ser evitados. E esses eventos, né, então a cada 5, 1 pode levar à morte. Então, assim, é muito preocupante. Daí que nas instituições de longa permanência, onde tem paciente internado, é sempre um núcleo de segurança e qualidade do paciente na tentativa de evitar esses eventos adversos, né? Isso não evita ou não dificulta da gente também, nas farmácias ambulatoriais, nos postos de saúde, também traçar medidas aí de proteção, de prevenção, né, de educação relacionada ao tema evento adverso. Então, nós temos aqui deu uma travada aqui, né? Estou no Cerrado, no DF, mas às vezes aqui a tecnologia não ajuda a gente, né? Então, estou aqui no serviço, nós não temos aqui uma facilidade aqui de tecnologia, né? A internet nossa aqui ameaça chover, ela já esconde, mas a gente vai com o tempo aqui, peço desculpa para vocês aí, mas a gente vai com o tempo aqui e vai conseguindo transmitir um pouco do conhecimento.
A minha travou aqui, pessoal. Vocês conseguem... A tua tela está aparecendo, Flaubert. Tá aparecendo? Está na tela. Bom, então vamos lá. No contexto. Isso. Isso. Deu uma voltou aqui. Isso. Então, gente, o que são eventos adversos? Como o Nato já falou, né, são incidentes, são eventos, acidentes, acontecimentos que resultam em danos. E esses danos não é intencional. Então, quando não tem intenção, né, não é intencional, a gente chama de evento adverso. É diferente de um suicídio, né, é diferente de tomar uma dose elevada, né, para abuso de drogas e tudo mais. Então, é não intencional. Por algum descuido, por algum fator, aí pode causar dano ou não necessariamente vai causar dano. E esse evento não está relacionado à evolução natural da doença. Então, por exemplo, você está lá com uma superbactéria, né, que às vezes, ou um dano renal, que ainda não foi percebido a tempo, e a pessoa teve insuficiência, se for relacionado ao dano e não teve, né, uma percepção, um tratamento adequado no momento, aí a gente pode falar que alguma coisa relacionada com a evolução natural. Mas se pode ser um dano, pode ser evitado, previsível, né, aí a gente chama de evento adverso. E aí esses eventos adversos, como já passou, o Gnata falou, né, antigamente a gente focava só nas reações adversas, né, do medicamento. Hoje a gente fala de notificação de eventos adversos, ou seja, qualquer incidente que possa resultar em dano não intencional, né, a gente chama de evento adverso. Então, a gente tem aí o incidente, aí o evento tem que atingir o paciente ou o cliente, ou pode ser até um profissional de saúde, né, por exemplo, uma perfuração por material perfuro cortante, né, o paciente, né, sofre um acidente nesse caso. Aí, se tem dano, a gente fala de evento adverso. Evento adverso pode ter dano tanto do leve até o grave e o mais grave ainda, que seria o óbito, né? Nesse intermeio aí, nós temos o que a gente fala, né, risco próximo aí, né, o near miss, que por exemplo, o cara prepara uma seringa e deixa a seringa para ser administrada depois, aí pode contaminar e tudo mais. E ele não atingiu o paciente. Então, a gente fala de near miss, né, ou risco próximo. Ele tem um incidente, mas não atingiu o paciente, né? Então, a gente avalia isso e tudo aí. Só para vocês terem uma ideia da gravidade, né, que hoje os eventos adversos estão saindo na mídia, né? Recentemente nós tivemos até um caso aí no Rio Grande do Sul aí, né, de um jovem que ficou aí em estado vegetativo por causa de uma dose muito alta de medicamento. E nesse caso não foi porque ele quis tomar, foi suicídio não. Foi que a farmácia cadastrou o medicamento, né, com a dose 10 vezes menor, e quando o médico prescreveu, como o cadastro estava com dose menor, quando foi mandar para ele, mandou uma dose, né, 10 vezes mais, né? E a enfermagem, por causa do cadastro que a farmácia fez, administrou no paciente. Então, teve essa complicação. Nós temos aí a questão também de administrar, né, em vários anos aí, praticamente quase uma vez por ano, a gente vê uma administração de medicamentos, né, trocados, como café com leite na veia, teve, né, o caso de glicerina na veia, vaselina, né, então, alimento, né, que era nutrição, a nutrição era enteral, o paciente aí pôs na veia como nutrição parenteral, então, paciente não, desculpe, né, a equipe de profissionais colocou na veia, nesse caso do professor. Então, isso tudo são eventos adversos, né, que podem ser evitados, no caso, causou dano, né, mas nem pode ser que não cause dano também. Aí, a gente, é necessário a gente fazer essa notificação. Tem também o caso da enfermeira, né, que trocou a injeção, era para ser N-acetil,
escopolamina, né, e deram noradrenalina, porque tem a questão, às vezes, da ampola ser parecida, do mesmo laboratório. Em hospitais a gente tem muito isso, né, noradrenalina com andocetrona, muito parecido, ainda mais que quando é do mesmo laboratório. Os laboratórios não têm um sistema de identificação, de diversificação dos produtos, então pode acontecer muito isso, né. Questão de bromoprida na veia, bromoprida gotas, que foi administrado no bebezinho, né? Então, a gente, medicamentos errados, vários fatos aí, né, no caso, essa idosa aí que teve o medicamento com a etiqueta, trocou a etiqueta de identificação dela e ela tomou o medicamento de outro paciente, né? Então, mas aí já não é um medicamento trocado, é um evento adverso, né? Não só relacionado com medicamento, mas identificação do paciente, lavagem das mãos, tudo isso são eventos que podem culminar num dano no tratamento do paciente, né? Envolvendo aí com o medicamento. Então, a gente considera isso tudo como evento adverso. E aí, diante disso, né, a gente tem a questão... A segurança do paciente aí, né, foi instituída com a portaria ministerial, né, de 529 de 2013, que instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente, e tem a RDC 36 de 2013 também, né, que institui ações para desenvolver o Programa de Segurança do Paciente. E, dentre a segurança do paciente, nós falamos aí de 6 metas, né? Dentro dessas metas, nós temos a meta aí, né, a 3, que está relacionado com a farmácia, que é melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos. Mas, como vocês viram lá na mídia, né, alguns eventos adversos, dentro das 6 metas nós temos a identificação do paciente, é um evento adverso, para evitar evento adverso, né, na questão da identificação do paciente, porque não evita a troca de medicamentos, por exemplo, melhora a comunicação entre os profissionais de saúde, né, entre o prescritor, entre a enfermagem, é fundamental também. A questão da cirurgia, né, a cirurgia segura, da higienização das mãos, né, o risco de quedas e úlcera. Hoje a gente está batendo muito nessa meta 6, queda e úlcera. Nós temos muitos medicamentos envolvidos nessa questão, principalmente os benzodiazepínicos, né, os antihipertensivos em idosos, né? Então, a farmácia praticamente pode participar de todos esses 3 metas, mas a gente tem uma de grande importância aí, praticamente o nosso carro-chefe, que é a meta 3, que é melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos. Certo? Bom, quando a gente fala de segurança do paciente, aí tem o Instituto, né, o ISMP, que é o Instituto para a Prática e Seguro do Uso do Medicamento, um instituto que desenvolve bastante método de estudos e pesquisas sobre o tema e traz aí proposições interessantes para a gente implantar no nosso dia a dia. E aí, quando a gente fala de uso seguro, tem uma definição lá na RDC 585 de 2013, dos serviços clínicos farmacêuticos, que fala que é inexistência de injúria acidental ou evitável. Ou seja, o uso seguro não pode ter dano algum, tanto acidental Flaubert, como evitável. Então, Flaubert, desculpa interromper, mas é que Sim. a apresentação, ela não está mais aparecendo de maneira geral, ela está aparecendo em um linkzinho, como se fosse uma tela de acesso. Alguém, em algum momento aí, compartilhou uma tela em cima da tua apresentação, daí acabou saindo. Pega no teu computador onde está a projeção e clica em apresentar novamente, iniciar a apresentação, que eu acho que volta para a tela inicial, porque ela não está aparecendo para o restante do pessoal na tela principal. Só clica em apresentar novamente. Vamos lá. E aí o pessoal pediu para tentar voltar o slide que tinha saído. Isso, pronto, voltou. A Pode mandar apareceu, né?
Tá ok. O outro eu mostrei só a meta. Aquele da meta, eu acho que saiu foi quando eu estava apresentando as 6 metas, e aí eu falei que a meta 3 é a meta mais importante para a farmácia, mas a gente permeia todas as outras 6 metas, né? E principalmente dentro do hospital, a farmácia hospitalar e a farmácia clínica tem um papel fundamental aí em desenvolver ações, né? Principalmente relacionadas ao medicamento, com todas as outras metas. Bom, então, mostrando que o ISMP, né, que desenvolve ações, e ele fala sobre o uso seguro. Agora a gente já ouviu falar assim, a farmácia clínica ou os serviços clínicos devem garantir o uso seguro ou uso racional. O que seria isso? Então, seria não causar dano acidental ou evitável ao paciente, né, durante o uso. Essa é uma função quando a gente fala de uso seguro do medicamento. E isso engloba atividade de prevenção e minimização de danos, não só quando o medicamento está relacionado só com o poder do paciente, mas também está relacionado quando está com os outros profissionais, na equipe de enfermagem, no médico ou no farmacêutico que está entregando aquele medicamento, né? E aí a gente vai para outra definição, que é o erro de medicação, né? Bom, como erro de medicação, nós temos aí que é qualquer evento evitável que, de fato ou potencialmente, pode levar ao uso inadequado de medicamentos. Então, o evento adverso pode relacionar qualquer problema relacionado à terapêutica, ao tratamento. Luva, material. Agora, quando a gente fala erro de medicação, aí sim já está relacionado, né, o procedimento que envolva diretamente o medicamento. Então, é um evento adverso mais específicos, relacionado aí, no caso, ao uso inadequado do medicamento, né? E lembrando que o uso inadequado pode ser com ou sem dano, né? E não importa se o medicamento está sob o cuidado profissional da saúde, ou sobre o paciente ou consumidor, né? Se usou inadequadamente, teve dano ou não, a gente fala que é um evento, um erro de medicação, né? E aí o erro de medicação tem um impacto aí, em torno de 1,3 milhões de pessoas sofrem de erro de medicação anualmente nos Estados Unidos. Isso custa em torno de 42 bilhões o erro de medicação, né? Envolvendo aí um medicamento. E aí a gente fala de medicação, porque onde fala de medicamento, o farmacêutico está ali, né? Ou de olho, ou pelo menos as asinhas em volta ali, né? Tentando dar uma melhorada, uma fiscalizada nesse uso, né? E aí nós temos em torno aí, então, de 1% do total de despesa de saúde globais. Ou seja, 1% de erro, né? Que a gente envolve aí nesses erros que apresenta aí, erro de medicação, né? No Brasil, né, teve um estudo aí que pegou 5 hospitais públicos na região norte, nordeste, sudeste, centro-oeste, quase todas as regiões aí, né, e aí identificou mais de 1.500 erros de medicação, né, demonstrando que 30% das doses administradas continham alguma falha. Então, a dose ou era subterapêutica, ou era sobreterapêutica, ou tinha ineficácia, né, ou tinha algum problema relacionado com a forma farmacêutica, com a diluição. A maior parte dos erros foram relacionados ao horário da administração, né? Aquela questão, em casa o paciente às vezes esquece, e aí, agora o que eu faço? Eu vou tomar ou não vou tomar? Em casa já acontece muito isso, e aqui em hospital, que tem a supervisão de um profissional, acontece também. Ou seja, 77% dos casos, ou seja, né, mais de 2/3 aí, dos erros estão relacionados a essa questão de horário de medicação, ou prescrito no horário errado, ou administrado no horário errado, né? Então, e a gente vê que o erro acontece em todas as etapas do medicamento, desde o armazenamento do medicamento até a disponibilidade para o paciente. Então, envolve prescrição, administração, preparo, né? E aí, mostrando para vocês aí que a gente fala evento adverso, erro de medicação, reação adversa. Então, a gente tem, no quadrado, né, que vocês estão vendo aí, nós teríamos os eventos adversos. Seriam todos danos, né, evitáveis que pode acontecer aí com tratamento. Desses, nós temos o erro de medicação, que é relacionado, quando está relacionado com o medicamento. Nós podemos ter um evento adverso de medicamento potencial, ou seja, que é aquele que não chegou ainda em contato com o paciente,
né? Igual eu falei para vocês da questão da seringa, né, que prepara antes, ou um erro de medicação quando entra em contato com o paciente. Aí pode causar dano ou não. Esse erro de medicação, a gente considera sempre que ele é evitável, porque se você seguir, né, procedimentos, a cultura de prevenção, de barreiras, você consegue evitar esse erro de medicamento. Muitas vezes esse erro de medicação é por descuido, né, falhas e coisas do gênero. Agora, quando a gente fala dentro do evento de adverso de medicamentos com dano, né, nós temos o erro de medicação, que é evitável, e nós temos a reação adversa, que é inevitável. Por que a gente fala que é inevitável, gente? Porque ela é em dose adequada. Normalmente, né, para o paciente, é adequada para aquele paciente, não é sobredose, não é fora, não é uso off-label. Então, assim, usou dentro das normalidades e por motivos relacionados, às vezes, ao medicamento ou até mesmo próprio ao paciente, aí vai aparecer um dano. Aí a gente fala que é uma reação adversa ao medicamento, quando ele usa e apresenta algum problema aí relacionado com esse medicamento. É por isso que a gente fala que pode ser, não é evitável, é inevitável, né? Apesar que a gente pode conhecê-las antes, igual o Gnato já falou, tem alguns mecanismos que a gente consegue conhecê-la antes, mas é só quando o paciente está em uso que a gente consegue aí observar a ocorrência dela e tomar medidas aí para saná-las, né? Então, nós temos aí, de evento adverso a medicamentos, nós temos a reação uma dispneia, choque anafilático, reação alérgica, úlceras de estômago, né, estomacais e tal. Nós temos também uma inefetividade terapêutica, uma reação adversa, o colega comentou aí, se a flexiona está relacionada com a inefetividade terapêutica, ela não estava tendo o efeito esperado, né? Em vez dela combater a bactéria, ela era produzindo mais a infecção, ou até questão relacionada com queixa técnica, na hora do procedimento. Então, vai administrar, a gente teve um aqui que foi administrar foi Noripurum, e o paciente relatou que era uma alergia ou uma reação adversa, porque sentiu muita irritação no local, né? E aí pode ser isso relacionado com, às vezes, uma queixa técnica da administração do produto e coisa do gênero. Então, a gente tem que saber diferenciar. Então, a reação adversa é aquilo que não é evitável, né? Não é evitável. Agora, a queixa técnica, efetividade terapêutica, você pode estar ali como um evento adverso ao medicamento, ou seja, pode ser evitável e coisas relacionadas, corpo estranho, embalagem semelhante e coisa do gênero, né? Então, nós temos aí inefetividade, queixa técnica como evento adverso ao medicamento. Sim? Vamos seguindo para os encaminhamentos finais da tua apresentação, tá bom, meu amigo? Beleza, então, eu vou mostrar aqui. Então, nós temos aí, atualmente, nós temos aí esse desafio agora, que é reduzir em 50%, né, os danos graves e evitáveis nos 5 próximos anos. E aí é que entra a farmácia clínica, que é nada mais garantir aí o uso racional ou seguro do medicamento, farmacêutico atuando aí para otimizar a farmacoterapia, né? Nós temos algumas resoluções aí, que é a 585 de 2013, nós temos a 13021, que fala aí que é obrigação do farmacêutico, né, em qualquer âmbito, né, fazer as notificações de farmacovigilância, e aí para chegar na parte que a gente desenvolve aqui, só para... O computador travou muito aqui, a gente perdeu um pouco de tempo, mas eu vou lá, quando a gente fala em a meta 3, segurança da prescrição, uso e administração, a gente tem que lembrar dos erros na forma de um queijo suíço, né? Para chegar lá e ter um erro, não é só uma pessoa que erra, são várias coisas, né? São várias cascatas aí que levam a esse erro. E aí tem 9 coisas certas, medicação certa, paciente, dose, via, horário, registro, e aí tem o monitoramento. Nesse monitoramento que entra a questão da notificação. A gente pode notificar não só o medicamento, que é a farmacovigilância, mas problemas relacionados com sangue, que é a hemovigilância, ou relacionados com produtos tecnológicos, né, produtos para a saúde, que é a técnico-vigilância. Aí, normalmente, nós temos o sistema aí do governo, né, que é o Vigimed, que aí pode entrar tanto usuário como profissional da saúde, né? Ele é para notificar eventos adversos, suspeitou, você
você coloca, só que tem algumas informações que são obrigatórias ter lá, até para fazer o nexo de causalidade. O Gnato falou, né? A gente usa muito o naranjo, quase sempre a gente não tem muita informação e quase dá indefinida ou provável, né? Depois, Gnato, eu vou ver esse do Liverpool, tentar aplicar aqui, eu não conhecia, né? A gente não tinha o conhecimento dele, a gente pode ver se talvez, porque ele é um fluxo mais sim, não, né? O naranja, ele usa números, e aí fica complicado. Então, aí tem algumas informações que são obrigatórias, até para a gente fechar essa casualidade. E aí aqui a gente pode notificar de vários tipos, né? Inclusive a Anvisa aceita isso, telefone, WhatsApp, formulários. A gente tem um formulário próprio aqui, está aumentando, né, o número de notificações. Ô, Flaubert, seu microfone ficou mudo. Eu estou achando que ele travou novamente. Eu acho que, de repente, já dá para abrir para as dúvidas, talvez. Sim, sim. Bom, pessoal, como o Flaubert acho que caiu de novo ali a conexão dele, mas ele já estava praticamente já encerrando. Voltou. Tá. Só finalizar, é o que a ferramenta que o Gnato falou, que é usar os filhos ou os dispositivos, ter um programa de computador que consiga cruzar, né, as alterações laboratoriais com o uso do medicamento para o paciente. Todos os hospitais têm, aqui a gente não tem isso, a gente teria que fazer isso manualmente, é quase impossível. Mas a gente foca em alguns. Por exemplo, o uso de antídotos, a gente, normalmente, quando tem os antídotos, é porque pode ser que usou algum medicamento, né, errado, por exemplo, naloxona para opioides, flumazenil para benzodiazepínicos, né, a fitomenadiona para a questão dos anticoagulantes, protamina por causa de heparina, e aqui a gente também usa muito o tratamento sintomático, que é nesse caso aí, ó, paciente, por exemplo, ele está começando certo tempo internado. E aí a gente foi verificar a prescrição dele, estava com 2 opioides, tramadol e oxicodona. Então, a dor do uso desses opioides. Né? Nesse caso, a gente foi no prontuário e desenvolveu a constipação depois que estava internado. E essa questão, né, da casualidade é muito fundamental, porque a gente tem que ter o nexo causal, né? A relação de temporal. No caso, o naranja traz aí algumas informações sobre isso, a gente faz também alguns testes, suspendeu para ver se melhora ou não, acrescenta. Aqui, ó, estava com óleo mineral de 8 em 8 horas e tramadol de SAS. Mas aí a gente já tinha um histórico. Depende dos braços da gente, depende da equipe, mas a gente precisa fazer. Nem sempre, às vezes, as notificações com o que a gente fala de intenção e tudo mais, mas você tem que fazer a sua parte, você tem que tentar garantir a ali, né? Porque caso as suas intervenções ficam evoluídas no prontuário, e aí você consegue, dessa maneira. É o que eu tenho para apresentar. Né? Pelo tempo, eu não vou falar de